Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo e o tema de hoje é: quais são os motivos que me fazem crer que Deus existe? Bom, eu comecei acreditando em Deus no plano da fé, né? No plano da crença. Então, assim, eu nunca via Deus, nunca via nenhuma manifestação espiritual, nada. Então, eu comecei bem do zero, né? No início foi pura fé. Então eu acreditava sim que existia uma entidade superior que habitava numa dimensão acima da nossa, mas que a gente não via. Eu acreditava no mundo espiritual, mas que eu também não via com os meus olhos naturais, né? Esse mundo espiritual e tudo mais. E aí o que acontece? O que me fez inicialmente acreditar em Deus? A primeira coisa, a perfeição da criação. Tudo que há nessa terra é extremamente perfeito, até a formação do ser humano, até a estrutura do ser humano, a composição do ser humano, como, né, o ser humano pensa, age, sente. Não, para mim aquilo não fazia sentido ser obra do acaso, entendeu? Independente de eu estar numa religião ou fora de uma religião, eu sempre acreditei em Deus desde pequena, pela perfeição da criação. Foi o primeiro motivo. O segundo motivo que me fez acreditar em Deus foi porque eu sempre acreditei no bem e no mal. Sabe? É uma coisa da consciência humana, entendeu? Quem não tem essa consciência geralmente tá com algum problema no cérebro, porque existe sim o bem, existe sim o mal, não é uma coisa inventada pelos homens, não é uma coisa criada pela norma jurídica, não. É uma coisa que está primeiramente dentro da nossa cabeça. Aquilo se manifesta na sociedade, se concretiza na sociedade, causa sofrimento, muitas consequências ruins. E aí o homem, vendo aquela situação toda, decide que aquilo é proibido e que não se deve ter, não se deve fazer. Então, o segundo motivo foi a crença no bem e no mal, que é a teoria do pecado. E o terceiro motivo é que quando eu comecei a entrar na religião em si, né, comecei a ter meus primeiros contatos com Deus, já dentro de uma igreja evangélica, eu sentia muita presença de Deus, sabe? E como é sentir a presença de Deus? É algo que não dá para explicar humanamente falando, tá? Porque é uma coisa espiritual mesmo, entendeu? Deus é espírito, né? Quando você sente a presença de Deus, você sente o Espírito Santo. Então, esse foi o terceiro motivo, né? Quando eu orava, quando eu lia a Bíblia, eu sentia a presença de Deus. Quando eu ia dormir, eu sentia a presença de Deus. E aí, depois, passado alguns anos depois, eu tive algumas experiências espirituais, entendeu? E não posso contar aqui, mas foram experiências espirituais, no qual eu tive a visão aberta e tudo mais. E aí, quando eu tive a experiência espiritual confirmou aquilo que eu já acreditava. Então, esses são os motivos pelos quais eu acredito em Deus. E é algo tão forte que ninguém e nada pode tirar de mim. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha com seus amigos.